Olá, boa noite. Aqui é do canal Intuição e Mente. Meu nome é Adriana. Vim fazer uma leitura hoje de Tarô do Amor. Vou tirar para 3 opções, para 3 montinhos. O primeiro grupo, para quem está afastado do seu amor, com a pedra ametista. E o tarô mitológico, com a pedra ametista, para quem está afastado de quem ama. A segunda opção é o tarô Nil, com a pedra amazonita, para quem tá solteiro, né, procurando um novo amor. Então, para quem quiser um novo amor, a segunda opção, pedra amazonita com tarô Nil. E quem tá num compromisso, a pedra quartzo verde com tarô das sereias. Então, a pedra quartzo verde, terceira opção, com tarô das sereias, para quem tá comprometido, tá? Se precisar pausar, pensa direitinho. Eu vou deixar as 2 opções aqui, vou chegar um pouquinho pro lado. E eu tirei 3 cartas para cada montinho. Vamos ver aqui. Opa. E essas 3 cartinhas com tarô mitológico. A primeira carta saiu, essa cartinha do coração. Aqui fala o seguinte: meu amado, minha amada, embora possamos estar separados espiritualmente, estaremos sempre unidos, pois o amor transcende o tempo e o espaço, e nada nos falta. Apesar de estar separado da pessoa fisicamente, olha que legal, né? É tão legal quando a carta sai exatamente o que tá do montinho, né? Que é o montinho de quem tá separado. Então, quem tá separado do seu amor fala que há uma separação, né? No mundo físico, aqui, né? Onde a gente vive, mas que em algum lugar há uma união, né? Vocês estão juntos de alguma maneira porque o amor ele transcende, né? O espaço. Então, alguma coisa está sendo trabalhada pela espiritualidade enquanto, né, há essa separação no crescimento de ambos, porque esse é o real intuito do que nós viemos fazer aqui. E a união, né, essa consagração da etapa, né, de estarmos juntos com alguém, precisa de um trabalho interno nosso, precisa de um trabalho lá do outro lado, né, com a outra pessoa. Então aqui me fala que essas pessoas estão separadas, mas que estão juntas, né, na espiritualidade, tá? Aqui sai essa carta falando sobre perceber. Existe ali um casal e a moça tá meio sozinha enquanto o rapaz olha o celular. E ele não tá percebendo ali, né? Isso fala muito sobre essa solidão que a gente vive, né, no mundo atual, nessa fase de que as pessoas andam tão conectadas, né, na internet, mas tão desconectadas pessoalmente. Então, talvez esse possa ter sido um motivo, né, que afastou vocês. A pessoa está sempre distraída, está sempre, né, no momento que não está ali, naquele momento presente. Isso realmente é uma coisa que abala, né, quando a gente está numa relação, porque é cansativo, né, você sai às vezes para jantar, para estar com a pessoa e a pessoa está ali no celular, né, todo o tempo ausente, né, tá ali de corpo presente, mas na verdade emocionalmente distante, né. A carta do oráculo de Gaia, vou tampar aqui que tem uma mulher nua. Aqui é uma mulher na água, ela está completamente nua e ela fala sobre purificação, fala sobre limpeza emocional, né? Algo que traz rejuvenescimento. Então aqui quando a gente pensa numa separação, aqui essa distância, esse pequeno fim, né? Caso haja de retorno, a gente vai ver aqui nas cartas, mas isso tudo foi para trazer uma limpeza para vocês, né? Foi para trazer uma renovação de alguma forma. Então aqui as pessoas estão sendo, né, purificadas, vamos dizer assim, de tudo aquilo que não estava contribuindo para a relação e de alguma forma agora vocês estão juntos, né? Na espiritualidade, talvez vivenciando, né, coisas, vamos dizer assim, em outro plano, né, para ir se curando, para ir de alguma forma entendendo aquilo que vocês podem fazer aqui, né, para que de alguma forma possa mudar esse cenário, né, e caso vocês queiram ter alguma volta, né. Vou tirar aqui 3 cartas. A carta da temperança, a carta do 3 de copas e a carta 5 de ouros. No fundo do deck, a carta 10 de ouros. Aqui
Talvez o que não seja percebido, né, por ambas as pessoas é que vocês dois gostariam de constituir família, né? É um desejo de ambos. E aí, quando a gente, né, tá numa relação e que a gente se afasta de alguém que a gente gosta, né, que tinha um desejo real, né, genuíno de se viver uma relação familiar, de estar presente com essa pessoa, e isso não acontece, é algo frustrante, né? Talvez por isso venha essa sensação da renovação, né, que vocês tenham, porque é realmente pesado, é realmente doído estar longe de quem se ama, né? Independente do tempo aqui da relação, mas quando você gosta e você se separa, né? Você de alguma forma aqui tem uma pessoa que se sente sozinha, né? Que se sente aqui ao relento, né? Essa carta 5 de ouros. Essa carta tem uma pessoa ali sozinha, né? À luz da lua. E essa carta fala sobre uma energia de alguma perda, né? Essa pessoa se sentindo excluída de alguma forma. Então, quando você imagina que o cenário seria futuro esse, né? Você com a pessoa em família e agora você se vê sozinho, é como se, né, se você tivesse sido esquecido pela espiritualidade, né? Como assim? Eu estava ali com uma pessoa construindo, né? Eu estava ali de alguma forma me doando. Do lado tem essa carta que está exatamente no mesmo cenário da anterior, da 5 de ouros. E essa carta, 3 de copas, ela fala sobre alguma celebração, né? Que aqui existem parcerias e amizades, né? Que estão junto dessa pessoa ali torcendo, né? Por essa mulher. Mas aqui é um cupido, né? A gente vai ver ainda, se vai estar falando que talvez não haja reconciliação, que talvez o novo amor vai chegar. Mas aqui é como se estivesse no mesmo cenário, né? Esse homem desolado, né? Tá vendo? A mesma lua e o mesmo céu azul, diferente desse cenário, né? Diferente desse cenário, aqui parece o mesmo, né? O mesmo momento, enquanto a mulher está celebrando com os amigos, né? E talvez o cupido indo visitá-la, o homem está sozinho. É como se tivesse uma energia, né? De que a mulher parece estar de alguma forma melhor do que o homem, né? Então vamos pensar na energia, né? A energia feminina aqui parece que está, né, com pessoas ao lado que gostam e torcem por ela, enquanto o homem está aqui se sentindo ao relento, sozinho e esquecido. E aí, voltando para esse primeiro cenário, né, que ambas as pessoas dessa relação tinham o intuito de constituir família, olha que interessante, aqui parece a mesma mulher mais velha, né, no momento seguinte, e o homem parece o mesmo homem, só que ele tá com pano, né, na carta 5 de ouros, ele tá, né, com esse capuz aqui, mas parece o mesmo homem, né, com a mesma barba, mesmo tipo de cabelo. Essa família, esse desejo né, de constituir esse lar que vocês tinham e que agora, de alguma forma, tudo isso veio ao chão, tá fazendo com que o homem sofra mais. Uma coisa que eu já ouvi no passado, que eu queria trazer aqui, mesmo não sendo algo que é verdadeiro, porque eu acho que nada se aplica a todas as pessoas, né? Somos seres muito complexos para olhar para um cenário e imaginar que aquilo acontece com todas as pessoas que estão separadas. Eu não acredito nisso. Acredito que para cada pessoa esse cenário vai ser visto de alguma forma, dependendo do tamanho das suas feridas, da sua carência, né? De como você lida com o sofrimento. Então, tudo isso faz com que algumas pessoas sofram mais e outras pessoas, né, estejam melhores. Eu já tinha ouvido alguém falar que as mulheres sofrem muito no início. Quando há separação, a mulher fica realmente ali sofrendo por alguns dias. A maioria. Na situação dos homens, não. No início, eles, né, se aqui estava havendo algum conflito, se aqui de alguma forma vocês não estavam bem nessa fase da relação, o homem, quando termina, ele vai procurar os amigos, né? Ele vai procurar sair para se distrair. E aí a ficha dele vai cair depois, quando a mulher talvez já estivesse recuperando, o homem então tá caindo a ficha. Caramba, essa relação de fato acabou. E aí são cenários diferentes, né? Se você sofre antes, a tendência é depois você só subindo, né? Aquilo melhorando. E quem tá de boa antes e depois faz isso, pensando, né, o que podia ser vivido, né, todas as questões que aconteceram, aquela pessoa de alguma forma há uma queda. Então aqui é como se tivesse momentos diferentes. Agora a mulher já está brindando com as amigas e o homem está ali, ao relento. E aí eu preciso olhar para essa energia e trazer cura para ela. Trazer equilíbrio, né? De enquanto essa pessoa
ou não se decide se vem, ou a gente não sabe de fato se vai, né, ter uma reconciliação, eu preciso eu mesma encher as minhas taças. Eu preciso eu mesma, né, me nutrir com esse amor que a gente aprende tanto a dar ao outro, mas aprende pouco a se doar. Então aqui nesse momento de solidão, esse momento que a saudade dói, você precisa se nutrir, você precisa se acolher, né? Então independente se é um homem ou se é uma mulher aqui, quem estiver ouvindo, né, a mensagem do vídeo, entender que independente se você está sofrendo antes ou depois, é o seu momento, é a sua hora de se acolher. Seja ele qual for no início ou um pouco depois, o sofrimento é algo real. O sofrimento é o luto daquilo que vocês nem viveram. O sofrimento é a saudade. O sofrimento é lembrar do café da manhã que vocês dividiam, né? E que quando você começa a pensar, talvez eu nunca mais tenha isso, não com essa pessoa, se não tiver realmente como reconciliar, eu preciso então me nutrir para que eu espere esse momento. Mas eu sei que se eu começar a cuidar de mim agora, esse momento vai talvez ser mais rápido do que se eu ficar negando, né? Do que se eu ficar tentando fuçar as coisas do outro, ficar, né, observando na internet se a pessoa já está com outra, se a pessoa está viajando, o que ela está fazendo. Então, se eu começar a cuidar da minha vida, né, sem me importar, já que o outro não está comigo, né, deixar o outro vivendo a vida dele e cuidar da minha, separando essa energia de alguma forma, eu tenho mais chances de sair dessa dor, desse luto, do que se eu ficar ali acompanhando a vida do outro à distância, ficar ali me importando de alguma forma, né? Então aqui me traz uma energia de que eu preciso, nesse momento que há o afastamento, né, sem saber se há volta, vou perguntar aqui, tá? Se há volta aqui no baralho cigano. Eu cuidar da minha vida, cuidar das minhas coisas, dos meus planos. No fundo do deck, a carta do livro. Caiu aqui a carta do cachorro, a carta da cruz, a carta do urso e a carta do cavaleiro. Aqui me parece que há sim a possibilidade de talvez uma conversa, porque aqui esse cavaleiro, né, é a carta de copas que fala dos sentimentos. Então há um movimento sim, a possibilidade. Talvez você não esteja vendo isso porque o livro ainda está fechado, ou seja, as informações ainda estão guardadas, né? Talvez não sei se essa pessoa tenha um caderno, né, que ela goste de escrever sobre, né, vocês dois, sobre o que ela o que é que ela de alguma forma vive, mas aqui parece que há sim, né, uma possibilidade de esse livro se abrir, mas por enquanto não, porque ele está fechado. Mas há que o cavaleiro, há esse movimento de amor, há né, essa parceria e fidelidade que vocês tinham, e isso não se quebra, né, de qualquer jeito. Mas aqui há alguém que talvez esteja um pouco isolado, né, imaginando que esse urso aqui, né, ele fique um tempo hibernando. Então talvez por conta desse livro fechado, a minha leitura aqui é de que esse movimento não vai acontecer agora, né? Que isso aqui ainda vai abrir o livro, né? E essa pessoa talvez, né, depois desse tempo sozinha hibernando, né, digerindo as coisas, talvez possa fazer um movimento por conta do cavaleiro e do cachorro. Mas, apesar de qualquer coisa, aqui eu queria dizer para você que há o auxílio da espiritualidade, que essas orações estão sendo atendidas, né? Que você não está sozinho nesse momento, que aqui você tem amparo e auxílio dos seus guias e mentores nessa situação, né? Então aqui me vem uma energia, né, que talvez vocês tenham se deixado, né, se abandonado, dado muito conta de rede social. Então, de qualquer forma, aqui, né, há esse período de pausa, né, que a espiritualidade, a sua guiança pede que você vai dando conta, né, das suas coisas, da sua vida, dos seus projetos, se cuidando, né, se purificando aqui nessas cartas iniciais que saíram, né, de alguma forma. E aí esse momento, né, o que me vem de importante nessa leitura é quando a gente cria uma vida boa, que eu tenho amigos, familiares, tenho trabalho, tenho estudo, tenho ideias de projetos para minha vida, a minha vida ela não gira só em torno do amor. Eu tenho uma riqueza aqui, né, de várias coisas que eu dou conta. Então, quando a pessoa amada está afastada de mim, eu não estou sem nada,
sem projeto, como se a pessoa tivesse ido e levado tudo. Aqui não. Aqui a espiritualidade vem trazendo que é importante nesse afastamento você se purificar, se cuidar, se nutrir e aprender a ter outras coisas que te tragam felicidade, que não sejam só a parte amorosa. Se a parte amorosa é o seu amigo, é a pessoa que você trabalha junto, é a sua família, é tudo, e alguma coisa de repente sai fora, né, do que vocês planejaram, você perde tudo, porque estava tudo numa pessoa só, sabe? Então aqui pede que você vá trabalhando e vá entendendo esse momento, essa lição, como uma oportunidade de você ir criando outras partes legais e gostosas da sua vida, para que todo o seu foco, toda a sua energia e dedicação não fique somente na área amorosa, que você tenha outras coisas para dar conta. Isso é muito importante. Isso são aprendizados que ficam para a vida toda. E aí, se algo está errado, se a pessoa não está bem, ou se há alguma instabilidade no emocional, você tem a outra parte para te dar força, para te dar motivo para seguir. Então, que essa razão seja várias razões, vários focos. Eu ter uma vida gostosa e próspera me diz que toda a minha energia não é canalizada somente para a área amorosa. Eu tenho outras coisas na minha vida, né? E aí eu dou tempo também para a pessoa, né? Eu dou espaço para a pessoa, eu tenho minha casa para voltar. Você fala, poxa, mas eu moro com essa pessoa. Eu tenho amigos e amigas para encontrar. Às vezes eu gosto de tomar um café ao cinema sozinha. Então a pessoa que é casada, ela não está destinada a viver somente com quem ama. Ela pode ter passeios que, claro, estejam num contexto ali de respeito do que foi combinado entre aquele casal, né? Mas essa pessoa pode sair sozinha, né, para dar um refresco para a vida, né, para que não, a vida dela não gire só em torno da relação. Então aqui me vem que essa purificação é um entendimento sobre a importância de você ter esses outros lados trabalhados, né, para que o seu foco não fique somente na pessoa amada, né? E aí você possa então deixar o fluxo da vida mostrar se vai ter retorno. Aqui parece que a pessoa, né, tem uma parceria aqui com você que parece que há né, uma motivação de procura. Esse cavaleiro, ele está em cima do cavalo, não é para ficar parado, é para se movimentar. E quando o cachorro aparece também em carta de copas, falando que há uma parceria entre vocês. Então não é uma relação qualquer. Mas por enquanto o livro está fechado, ou seja, a informação que talvez essa pessoa queira falar ainda não está pronta. Então é o momento que você vai se isolar ou vai respeitar o isolamento do outro, trabalhando junto à sua espiritualidade e nessas suas coisas da vida, para você dar conta disso, tá bem? Essa mensagem que fica aqui, eu desejo que de alguma forma tenha trazido um esclarecimento, um entendimento sobre essas questões e que você possa, né, continuar seguindo na fé, no entendimento de que todas as coisas, se for para melhor, né, resolução desse problema, que tudo vai se resolver, tá bom? Confie, continue em oração, se nutra e se cuida durante esse tempo e a espiritualidade vai ajudar a organizar tudo isso da melhor forma para todas as pessoas envolvidas, tá bem? Deixo um grande beijo aqui, queridos, e até a próxima. Agora eu vou continuar com quem escolheu a segunda opção, de novo amor, ou para quem está solteiro, né? Novo amor. E vou pegar as cartinhas que eu tinha separado. Eu separei 3 oráculos para cada montinho. E o tarô vai ser o Nil, tá bom? Deixar aqui a Amazonita. Vamos ver as cartinhas que saíram aqui. A primeira foi essa, desse oráculo do amor, essa mulher sozinha. Aqui fala freedom, liberdade, né? Não há nada que te impeça. O caminho está livre se você quiser. Então aqui, se é uma pessoa que está solteira, mas que traz alguém no coração, né? Aqui há uma possibilidade, né? Talvez uma chance, né? De que você encontre uma pessoa nova que fala que há uma liberdade sim e que você pode usufruir dela, se sentindo que não está preso, né? Você tá livre. Então, se existir alguém no caminho aqui, parece que já está tudo um pouco mais resolvido, né? Aqui essa carta fala crescendo. Aqui essa carta tem uma mulher, né, nesse campo aberto, com essa borboleta. Só que o que me chama a atenção aqui é que nessa árvore só tem uma folha e ela tá seca. E se essa carta fala de crescimento, eu entendo que crescimento é permitir que as estações passem, né? Que eu me veja, né, com essa árvore cheia de flores e frutos e, né,
folhinhas, né, no momento da primavera. Aí depois essas folhas vão ficar secas e vão cair até o inverno. Que eu possa também respeitar a mim mesma nessas transições, no passar das estações, né? Quando a gente está feliz, a gente curte, se encarrega de encher o peito de energia, e quando a gente não está bem, a gente cuida, né, dessa dor, a gente se dá esse afeto, a gente, né, se olha com carinho. Então, esse crescimento é quanto você, hoje, solteiro e sozinho, já em busca desse novo amor, já sabe se cuidar, já sabe se olhar e esperar as suas estações, sabendo que às vezes você está um pouco mais seca ali, sem nenhuma plantinha, sem nenhuma folha, mas que é só um momento do seu inverno. E logo depois vai vir a primavera, né, e vai mudar todo aquele cenário. Então você já sabe se acolher nesse nível, né? E a carta que saiu do oráculo de Gaia fala sobre perda. Então aqui há algum luto, tristeza. E às vezes não é de alguém, às vezes é de um momento, às vezes era de quem você era. Você se despede da sua antiga versão, né, que talvez só conseguia estar feliz estando em relações. Talvez de versões antigas que tivessem um diálogo interno, né, que se maltratasse, que se diminuísse. Então aqui às vezes não é perda e luto por alguém, né? Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, ambas as cartas podem me falar que você talvez esteja sozinho depois de um luto mesmo, depois de perder alguém amado, né? Aqui essa mulher deixa a borboleta aí, como se estivesse permitindo que essa pessoa vá, não em vida, né? Porque ela já foi, mas no seu coração. E aqui fala desse momento, né? Desse vazio. Em ambas as situações, parece que tem esses galhos secos, tanto aqui quanto aqui. Galhos sem vida, sem folhas, né? Porque há aqui uma dor, há aqui um lamento, há aqui esse momento de despedida e de autoacolhimento, né? De você se cuidar, né? De você ter se nutrido, né? Talvez na perda dessa pessoa, talvez no fim dessa relação, né? Talvez foi uma pessoa que você amou, mas que essa pessoa tenha desencarnado de alguma forma, né? Não só terminado a relação, mas de não estar nesse plano mais. E aí me fala da necessidade de você se cuidar, de você se nutrir, né? De você se querer bem, até que agora você já se sente pronto, né? A procurar uma nova pessoa, a talvez se abrir ao amor, né? É realmente algo muito forte, né? A primeira carta, Rei de Copas. Carta 6 de Copas. Tá na ordem que saiu. Gosto de ler na ordem. E a carta Rei de Ouros. Fundo do deck, a carta 2 de Espadas. Aqui, normalmente a 2 de Espadas tem uma mulher com essa espada, como se tivesse na frente dos seus olhos, né, impedindo que ela enxergue. Só que aqui é o próprio cabelo. E o cabelo me fala muito sobre a nossa conexão espiritual, né? Olha o tamanho do cabelo dessa pessoa. Talvez aqui tenha passado um bom tempo, né? Até você procurar esse amor, até você se ver, né, pronta para começar um novo ciclo, né? Se a gente estiver falando aqui realmente de alguém que viveu um luto, esse tempo demora, né? Dependendo se... uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que cuidou de alguém doente e essa pessoa desencarnou. E aí logo depois ela já estava pronta para, né, amar de novo, e ela foi muito julgada. E aí quando eu soube um pouco da história, eu entendi que nesse tempo que demorou desse cuidado dessa pessoa que estava doente, ali já não era mais uma relação de homem e mulher, ali já era um amor de irmãos, né? Essa pessoa decide ficar ao lado daquela pessoa que um dia foi um amor, mas que tinha ficado muito doente, e ela decide cuidar dele até o final do dia que ele estaria aqui encarnado. E aí, uma vez que essa pessoa parte para outro plano, né, que ela morre, essa pessoa já se via sozinha antes, né? Todos aqueles anos que ela passou cuidando daquela pessoa, daquele amor que mudou de casal para irmão, né, para parceria de amizade, que é muito bonita, né, de alguém decidir cuidar de outra pessoa que amou. E antes dessa pessoa falecer, aqui já existia esse luto, né? O luto de que aquela pessoa que ela cuidava já não era mais a pessoa que dividia uma vida com ela, né? Já precisava de cuidado, né?
Então isso vai meio que transformando esse amor. Então aqui me fala como se agora a pessoa estivesse conseguindo pensar na possibilidade de se relacionar. E aqui demorou um tempo, porque o cabelo dessa mulher tá imenso, né? E aqui tem duas pessoas, né? Ou eu estou falando de uma pessoa que hoje, nessa solteirice, né, se transformou nessa pessoa empática, amorosa, que sabe doar amor, mas também de uma pessoa que conquistou, né? Conquistou bens, continuou trabalhando, então uma pessoa afortunada financeiramente falando, o rei de ouros, né? Uma pessoa que está bem de vida, né? Na matéria aqui, do que a gente acha que é palpável, né? Que é o dinheiro. E aí, na carta 6 de copas, fala dessa nostalgia, né, de a pessoa lembrar, né, daquilo que foi bom, né, das memórias que foram muito importantes. E aí, só que em vez de isso trazer dor para essa pessoa já sente que eu gosto, né, eu sinto amor por toda aquela história que eu vivi antes da perda dessa pessoa, seja, né, uma perda realmente de morte, uma perda, né, de término, né, que não tem volta. Mas é que a pessoa agora está começando, né, a partir dessa nostalgia, né, de como era se sentir amado, de como era estar numa relação. E aí depois desse tempo sozinho, né, até crescer esse cabelo todo. Olha que interessante, aqui em cima, debaixo dessa carta, tem a carta 5 de copas, que é aquela carta de lamentar por algo. Logo em cima dessa carta 6 de copas. Então, houve uma lamentação, uma espera, uma solidão, né, de digerir esse momento de luto ou de um término definitivo aqui, para depois você, se vendo próspero e agora pronto para doar e receber amor, você consegue então transformar essa lembrança de como era ser amado em uma vontade agora de amar, né? De colocar isso adiante, né? Vou tirar aqui 3 cartas do Lenormand. A carta da cruz de novo. Caíram muitas cartas. Vamos ver se vai cair de novo. Então essa pessoa agora ela tá pronta para amar, agora ela tá se sentindo realmente, né, disponível, né, para sentir tudo isso de novo, esse frio na barriga, carta da estrela. A pessoa se sente, não, agora eu tô pronta e prestes a me jogar. É a carta dos lírios, no fundo do deck é a carta do chicote. O que que me vem aqui? Essa carta da cruz me fala que foi uma cruz, né? Foi difícil essa fase, né, de solidão, de sozinho, né? Porque não é às vezes a solidão de que você acha que o outro pode voltar. Aqui os dois cenários é ou um término definitivo que não tinha como volta, né? Não tinha chance de volta, ou um término de um luto que a pessoa ficou viúva, né? Ou que a pessoa namorava ali e perdeu o ente querido, né, para uma doença, enfim, as coisas da vida. Essa pessoa ficou um tempo sozinha. E agora ela vê que tudo isso foi um fardo muito grande. Sabe aquela expressão de você carregou uma cruz? Essa pessoa sente que carregou essa cruz por muito tempo. Mas aqui embaixo, a carta da estrela é: você nunca esteve sozinho. Esse período nunca foi de uma solidão total. Talvez solidão de pessoas, porque tem pessoas realmente que se afastam, né? Quando alguém perde quem ama, porque não sabe o que dizer, não sabe como acolher, né? Não sabe como ali acalentar essa pessoa. Então você se sente muito sozinho, né? As pessoas não sabem se pode puxar assunto, ficam receosas, e aí você se vê num momento muito sozinho. Só que depois de você cortar as dores, a culpa, tudo aquilo que ficou para trás nessa história, você está pronta para receber da espiritualidade essa nova chance de amar, essa nova oportunidade do amor, né? De você saber que você é olhado e guiado pela espiritualidade nesse momento. Aliás, foi em todo momento, mas agora muito mais forte. Por quê? Porque agora você se sente pronto para começar. E aí, uma vez cortada toda a questão, né, do passado, imagina, quem perde alguém que ama, acha que nunca mais vai amar de novo, porque você amava muito aquela pessoa quando ela desencarna, né, quando ela não está mais aqui nesse plano. Você fala, meu Deus, eu encontrei minha pessoa e eu perco essa pessoa para a vida, né? Como recomeçar? Só que aqui houve um tempo. E aí toda a nostalgia dessa sensação de amor, de ser amado, de como estar numa relação, foi voltando à medida que essa pessoa ia se recuperando.
que o tempo foi passando. E aí, uma vez que essa pessoa tenha cortado todo esse lamento, essa dor, agora ela pode começar a recomeçar na vida amorosa, né? Porque ela se sente melhor e pronta para isso. Então aqui há um caminhar de uma pessoa que agora quer falar de amor, agora quer ver o amor. E essa carta aqui, a primeira, né, veio falar sobre a liberdade, não há nada que te impeça. Então vá, voe, né, vá conquistar uma nova pessoa, vai sentir de novo como é amar. Porque a espiritualidade nunca nos julga, quem julga são as pessoas, né? Eles sabem o que se passou no coração, às vezes sabe o tempo que você desprendeu para estar ali cuidando de alguém que talvez tivesse ficado doente antes dessa partida. Então, só você sabe, né, tudo que você caminhou. Então, agora que você se sente pronta para amar, se sinta livre, não se sinta preso. Você doou amor até o último dia que a pessoa estava aqui. Você fez a sua parte, então agora é momento de amar, de seguir em frente, crescendo na vida, permitindo que essas dores passem por você como uma saudade que talvez nunca vai deixar de existir, mas sem, no entanto, te bloquear para esse novo começo, tá bem? Eu deixo aqui essa mensagem para vocês. Eu lamento muitíssimo, né, por toda a dor que você tenha passado, né, que você entenda, ou se você tiver, se você for a pessoa que está encontrando essa pessoa, né, que é viúva, que perdeu alguém, ou que foi muito doloroso, uma perda aqui de um rompimento sem volta, que você possa compreender e dar as mãos para essa pessoa, porque ela está pronta para viver o amor. Então não fique com medo, ela vai sempre lembrar da pessoa que amou. A gente nunca esquece, né? Mas aqui essa pessoa está pronta, ela deixou ir, né? A borboleta, ela tá deixando aqui cair. A última folhinha que tá aqui, ó. Ela não tá preocupada se essa folhinha vai cair. Ela só tá com as mãos abertas, deixando a borboleta aí. Então, essa pessoa tá aberta a esse novo, né? Ela deixou ir toda a dor. Ela cortou tudo que a machucava, né? Para agora poder viver esse amor, para poder esperar que a espiritualidade acalmasse seu coração junto desse trabalho que ela fez para poder viver uma nova fase. Então, desejo que seja uma nova fase incrível, seja você a pessoa que viveu isso, né? Sabendo que você fez o melhor, que você doou o seu melhor e que agora você tá tudo bem sim, você tá aberta a viver um novo amor, tá bem? Eu desejo para vocês uma nova fase, um novo ciclo de muito amor, de muita reciprocidade, tá? E obrigada por você estar aqui, obrigada por você ter ficado até o final aqui da leitura. Se puder curtir, comentar e contar um pouco da sua história, eu vou agradecer demais, tá bem? Um grande beijo, queridos, e até a próxima. Agora, para quem escolheu o terceiro grupinho, para quem tá num relacionamento comprometido, né, que sente que agora tá com uma pessoa e quer saber sobre informações, né, dessa relação, o que pode vir aqui. Antes de tirar o tarô, eu vou mostrar as cartas que eu tirei, como eu fiz para todos. Eu ia deixar isso sempre pro final, mas eu tirei em todas primeiro, então aqui eu vou deixar no primeiro também. Aqui eu tirei 3 cartas antes de tirar cada montinho. Eu deixei algumas cartas, né, que falam de amor. Aqui, para esse grupinho comprometido, fala sobre um novo começo, né? Aqui fala que uma nova aventura te aguarda, para que você abrace e viva os seus sonhos com paixão. Então aqui, se você está numa relação, se você está comprometido, aqui fala de uma nova fase, né? Fala de um novo momento entre vocês, né? Que talvez vocês tenham construído nessa fase e agora vocês vão viver, né, uma fase de reconexão na relação, né? Então que vocês possam aproveitar essa fase, né, deixando aquilo que ficou para trás, talvez divergências, talvez, né, discussões. Aqui fala de uma nova fase para essa pessoa comprometida. Então aqui vai tudo se renovar, né, como se fosse um up na relação, né? As 2 outras cartas que saíram aqui fala sobre beleza, que me vem muito do aspecto de aproveitar, né, e olhar a beleza dessa relação. Se vocês decidiram passar para esse novo ciclo, seja ele qual for, a gente resolveu noivar, a gente casou, vai dar um próximo passo, resolvemos ter filho, resolvemos alugar alguma coisa juntos. Independente aqui, essa renovação traz uma energia de um novo respiro para vocês, né? De uma nova oportunidade, aqui algo começa, né, nessa fase, trazendo muito ânimo para vocês. Então, se vocês alugaram uma casa nova, um espaço, né, que vocês enfeitem essa casa, né,
colaborando um com o outro, né? Construindo esse novo lar para vocês. Se vocês decidiram casar, que vocês possam juntos decidir como vai ser, né? Toda a decoração da igreja, se vocês forem para uma igreja, a decoração do salão, como vai ser cada coisinha desse casamento, para que vocês possam ver beleza nessa fase, que vocês possam usufruir e curtir isso juntos, né? Aqui só é a carta da reflexão, né, do oráculo de Gaia, falando sobre alguma ilusão, autoexame e talvez distorção. Olha que interessante, essa lua, ela está refletindo na água luz verde, mas ela é branca. Só que o reflexo muda a cor. Aqui, quando a gente pensa nessa energia para uma carta de compromisso, aqui a gente está falando de, às vezes eu olho para o outro e não tenho uma visão correta do que eu estou vendo. Eu tenho uma distorção. Então, se você olhar rapidamente para essa carta, parece que essa luz verde está no mar, mas ela não está. Ela é apenas reflexo na água daquela luz maior branca. E quando a gente pensa nisso na relação, quantas vezes, às vezes, eu aponto o dedo para o outro, mas o problema não é do outro, é meu. Então, que você possa se auto-observar, que você possa se conhecer, né, estando nessa relação, nessa nova fase, para que você entenda o que é seu e o que é do outro, né, o que é necessário você curar ou o que cabe ao outro. Mas aqui tem uma visão que não seja distorcida, né, que seja uma visão clara sobre aquilo que vocês vivem, de talvez reconhecer, né, poxa, fui eu que errei, desculpa, vacilei, né, e perceber que se vocês estão numa nova fase, o outro vai entender, compreender, né? E vocês juntos vão poder conversar a respeito, tá? Vou tirar aqui agora 3 cartas desse tarô das sereias para quem está num compromisso. A carta Pajem de Copas, a carta da Lua, passando rápido porque aqui tem muita nudez, e a carta 5 de Espadas. Todas as cartas têm sereias nuas, né? E no fundo do deck a carta do Imperador. O que acontece aqui? Me veio uma energia de que talvez os conflitos, né, que antecederam essa nova fase de vocês, fale muito sobre conflitos, né, no amor. Fale sobre aqui como se fosse uma imaturidade, sabe? Carta Pajem de Copas fala de alguém que oferece um amor, né, genuíno, sincero, mas que também fala sobre alguém que é imaturo, né? Que talvez não saiba muito, né, viver essa relação, né? E aí, quando você tem clareza, né, vamos dizer assim, acessando a sua intuição, entendendo o que de fato não é falta de amor dessa pessoa, né, mas que é uma imaturidade dessa pessoa se colocar nessa relação, você entende que aquilo não era pessoal, né? E aí você passa a trabalhar, né, em vez de ser forte, determinado, e às vezes até talvez um pouco com a mão pesada, vamos dizer assim, né, um pouco mais enfático, né, ou enfática de colocar o outro ali, né, como se fosse acuado numa situação, né, você que fez isso. Quando vocês ultrapassam isso, você percebe também nessa carta 5 de copas aqui, que era algo que era, né, da mente de vocês, que era algo que mais bloqueava, né, do que permitia que vocês tivessem acesso. A carta 5 de espadas fala sobre uma sensação de conflito e de derrota, mas muito interno, como se você se visse na obrigação, talvez por ser a pessoa mais madura, de conduzir essa relação. E parte disso é verdade, parte disso não é. Por quê? Eu penso o seguinte: se estamos lidando com 2 adultos, não me cabe ensinar o outro a amar, mas me cabe ensinar o outro quais são os meus limites. Então eu não ensino o outro a viver, eu ensino que assim não vai funcionar. Assim, sem respeito, sem diálogo, porque eu consigo resolver as nossas demandas por conta do diálogo. E aí, quando eu quero levar a conversa e você não quer, você impede que essa negociação, essa conversa, esse esclarecimento aconteça. E diferente de falar assim, você tem que entender que conversar é importante, senão o outro tem que entender nada. Aqui crianças não se relacionam. Eu estou falando de 2 adultos. Então, mesmo que o outro seja mais imaturo, eu preciso entender que parte daquilo que eu consigo ver, né,
que não é um mistério, porque a carta da Lua fala de mistério, mas que eu consigo acessar entendendo que há um conflito, mas muito meu interno de achar que eu devo ensinar o outro isso ou aquilo. Não, não devo. Eu devo deixar o outro fazer o que ele quer, dando os meus limites. Olha, para mim, não funciona a casa ficar desorganizada assim. Vamos nos organizar para deixar. Você fica com tais tarefas, o que você acha? Ah, o outro tem que participar, o outro precisa se envolver. Não é você como mãe ou pai querendo ensinar o outro. Fala o que você sente quando o outro não cumpre aquilo. Vê que é diferente? Então aqui me fala sobre essa necessidade desse ciclo, de vocês entenderem que quando está todo mundo trabalhando no seu papel, a relação flui, né? A relação acontece de forma, né, leve. Agora, quando um dos dois não faz, vai pesar para alguém, vai pesar para quem, né, tá fazendo. E aí não é justo, porque o combinado era que ambos fizessem. E é preciso que isso se cumpra. Ou sendo mais imaturo do que eu, mais novo do que eu ou não importa. Aqui importa o combinado, foi aquilo que vai ser feito. E aí eu vou colocar para o outro que eu estou chateado ou chateada por conta disso, de as coisas não estarem acontecendo. Mas aqui, essa nova fase, fala para mim como se isso tivesse ficado no passado, como se esses conflitos foram aqueles, né, que eu falei que vocês superaram para passar para essa nova fase, né? Difícil alguém aceitar casar, né, constituir uma família quando o namoro já está ruim. Então aqui, essa conversa, esse diálogo que vocês tiveram, no fundo, a carta dos lírios. Aqui, esse diálogo que vocês tiveram me fala de alguma forma que houve uma negociação. Essa nova fase só foi possível porque houve conversa. E aí, o que me fala aqui, ó, a carta do anel com a carta da cama, Aqui fala de que muitos desses conflitos talvez se resolvessem no sexo. Só que a parceria de vocês é muito mais profunda que isso. Quando é uma parceria de aliança, uma parceria que forte e firme, que gera um compromisso de uma aliança, ela não se resolve só na cama. Talvez muita coisa possa se resolver ali, mas nem tudo. Se eu for falar aqui de algo que em relação às contas da casa, não dá para resolver no sexo. Eu preciso sentar para conversar. E aí não dá para ser imaturo. Eu preciso chamar o outro ali na conversa para dizer não está funcionando, porque as contas não estão sendo pagas. Né? Entende? E aí, todo esse fardo, né? O outro não é uma cruz que você tem que carregar. O outro é uma relação que você divide as tarefas, né? Que vocês dividem ali tudo que foi combinado, que vocês dividem o acordo, a negociação que vocês fizeram para estar nessa relação. Mas eu preciso entender que esse meu pessoal, né, de às vezes, né, poxa, eu não consigo, a gente não consegue conversar, mas né, como é maravilhoso, isso não resolve. Resolve no momento. Mas as contas continuam sendo atrasadas porque não resolveu o problema. Vocês só ficaram de bem, mas não resolveu. Daqui me fala que parte dessa aliança que vocês estão tentando construir é preciso olhar para isso de um olhar mais maduro, entendendo que parte desse compromisso é saber conversar, para que vocês cheguem num lugar comum. E aí, essa passagem para esse novo ciclo, ela é linda, porque vocês conversam, dialogam, né? Vocês dois ou um dos dois está numa energia de imperador, que é uma pessoa que é líder da própria vida, uma pessoa que sabe conquistar, né? Que sabe que não pode deixar nas mãos do outro tudo, que há uma conversa, uma negociação ali, que vocês vão juntos combinar como fica melhor para vocês a rotina, mas que é necessário ver beleza nisso. Isso não é porque é difícil, né? Construir uma relação a dois é desafiador. Então, quando você olha para isso dessa forma, você vê beleza. Beleza em vocês, beleza nessa construção, beleza nesse diálogo, né? E aí você vai refletir para olhar onde em você precisa resolver e melhorar e onde no outro o outro precisa resolver e melhorar. E aí juntos, ambos curados e entendidos do passo dessa relação, vão poder juntos dividir as tarefas, as contas, os compromissos, né? Vocês estão juntos nisso aqui. Então, eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha trazido, né, esclarecimento para esse momento de vocês de compromisso, entendendo que é um compromisso legal, um compromisso realmente trazido pela espiritualidade, mas que é preciso conversa e diálogo aqui na matéria sobre aquilo que não está bom, para que vocês possam continuar avançando e crescendo, tá bem? Deixo um grande beijo para vocês, queridos, agradeço por estarem aqui, um beijo, curtem, compartilhem e até a próxima.